Estamos de volta com o programa Em Pauta, hoje conversando sobre eleições, para onde vamos, ou seja, o que queremos para o nosso país. E aqui no segundo bloco, diretamente da nossa estante, levar para você uma boa dica de literatura, porque como você sabe, né, o tempo que nós gozamos aqui no programa, ele acaba sendo muito pequeno, perto do que a gente gostaria de ter, de conversar, de debater. Então a gente aproveita também para que seja oferecido a você que nos acompanha uma boa literatura, não é? Porque ler nos faz ampliar os horizontes, nos faz aprofundar melhor aquele determinado tema, nos ajuda a crescer na cultura, no conhecimento das coisas. Então ler é muito importante, é muito bom, não é verdade? E aqui uma boa dica para você, um deles sobre o povo sabe votar, uma visão antropológica da questão do voto, da Nara Maria Emanuele Magalhães, mas também aqui um livro hoje do nosso convidado, o professor Pedro, aqui pela expressão popular, Capitalismo Dependente e Relações de Poder no Brasil. Ele faz aqui me parece que uma análise desde 1889 a 1930, não é isso, professor? Sim, é uma pesquisa sobre as origens da industrialização no Brasil e também a organização política brasileira naquele período. Perfeito, está aí para você, não é? Esta belíssima literatura, deixa eu mostrar aqui, onde aqui? Opa, aqui do lado, prontinho, está aí para você na sua tela, do nosso querido professor Pedro aqui conosco, doutor em ciência política, aqui pela PUC São Paulo. Tem também aqui o livro do Frei Antônio Moser, este livro está assim fresquinho, não é? Saiu há pouco tempo, é a última obra do Frei Antônio Moser, está aí, Teologia Moral, a busca de fundamentos e princípios para uma vida feliz, Frei Moser. Exatamente. E aí, do que trata? Não, do que trata é o seguinte, todo mundo quer ser feliz, só que existem caminhos, existem indicadores de felicidade. Por exemplo, as bem-aventuranças, elas são indicadores, mas não só as 10 palavras de vida, não é? E outras palavras também para a política. Não é? Nós queremos ter uma nação feliz, abençoada por Deus, mas é preciso que a gente trabalhe certos pressupostos, porque senão ela vai de mal a pior. Tá certo. Para você ter acesso a esse material, né, tá aí o site da Editora Voz, editoravozes.com.br, também o da Canção Nova, loja.cançãonova.com, aparece aí no seu vídeo, além do telefone, 0 operadora 12 3186 2600. Lembrando que você, aqui na capital paulista, bem no centro da cidade, ali na Rua São Bento, número 43, uma belíssima loja da Canção Nova para você ter acesso a esse nosso material e muito mais, CDs, DVDs, livros e muita coisa interessante lá para você, tá ok? Lembrando que, claro, você com tudo isso ajuda no nosso projeto Dai-me Almas, ou seja, a Canção Nova continuar evangelizando, levando a boa nova, o bom debate, a boa reflexão através dos meios de comunicação e hoje não apenas em território nacional, mas com essa abrangência internacional, quer seja aqui pela América Latina, Estados Unidos, um abraço sempre aos portugueses que nos acompanham a partir de Portugal, Europa e Norte da África. Isto, a gente que tem a oportunidade de viajar aí por conta da missão por esse Brasil e outros países do exterior, conferimos na íntegra, não é? A Canção Nova presente aí nos outros continentes para além do território nacional. Nós terminamos o primeiro bloco falando um pouco sobre esses caminhos que a gente deva trilhar para que possamos realmente construir um país novo, Frei Moser, e falávamos de alguns passos que foram dados, ficha limpa, agora eleições limpas, e o senhor justamente dizia que esta iniciativa da CNBB e da OAB, precisamos falar um pouco mais ainda sobre ela, até porque estamos aí em plena campanha, não é? Para que isso vire lei, se requer um número de assinaturas, ou seja, de pessoas que possam aderir para que finalmente cheguemos aí, não é, a mais uma lei. Por favor, então. No intervalo, o professor Pedro já soprou. Não basta punir os corruptos, é preciso punir também os corruptores, né? Ou seja, a ficha limpa é mais abrangente do que simplesmente aquele candidato ou aquela pessoa. Bom, no tocante às eleições limpas, à primeira vista pode parecer a iniciativa da igreja, que a igreja, aliás, aqui no Brasil, sobretudo desde 1964, as campanhas da fraternidade, cada vez mais, sobretudo a partir de 70, foram assim colocando elementos de política, sociedade,
Assim, dentro do contexto do que se chamou doutrina social da igreja, e que eu prefiro chamar ensinamentos sociais da igreja. Isso vem de longe, não é? Inclusive já desde o Antigo Testamento, se quiser, padres da igreja, assim vai. Muito bem, então essa preocupação com as eleições limpas, não é só o AB com a CNBB, mas outras instituições também armaram esse projeto. Do que se trata? Se trata, primeiro, da questão dos financiamentos. Não é? Não basta que o poder público financie, que as empresas deixem de financiar. Precisa encontrar caminhos onde você realmente tenha condições de levar adiante uma campanha, mas sem se comprometer, sem ficar amarrado a quem vai, digamos, subsidiar. Não é? Então, seja o governo, seja aí, no caso, as empresas. A segunda coisa, se trata de você ter 2 turnos, mas não como agora. Isso é para o futuro. E por isso precisamos colher votos. E aqui os telespectadores, por favor, se ainda não preencheu essa ficha, esse cadastramento, eleições limpas está na hora, porque precisamos de 1,5 milhão, não é, de pessoas, a carteira, etc., com a documentação devida, não é, que apoie esse projeto. Então, basicamente seria a questão do financiamento, mas também nós teríamos 2 turnos. O primeiro, você não vota em pessoa nenhuma. Apresente os seus programas e a população vota num programa. Muito bem, passado essa primeira fase, vem a segunda. Quem é que você acha que poderia levar adiante, partido ou coisa que valha, levar adiante essas propostas? Muito bem, depois você tem força para cobrar. Opa, está aqui, ó, está aqui. Onde é que estão os 10% para a educação, 20% para a saúde, etc.? Onde estão? Em outras palavras, isso dá força à sociedade para que os que estão nos representando provisoriamente cumpram as suas promessas. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui ao doutor, justamente, professor, por favor, com relação a questão do financiamento de campanhas, não é? Porque nós temos aqui 2 questões. Nós temos uma campanha que alguns defendem que deva ser custeada com o investimento público e outra que são justamente, não é? E hoje acontece majoritariamente, as doações para as campanhas são feitas por empresas, que a gente sabe, como o senhor dizia, que não fazem caridade, ou seja, querem ter o seu retorno. Mas aqui só para o eleitor, para você que está nos acompanhando ter uma noção, fica aqui em mim para você reparar bem. Olha só as campanhas eleitorais no nosso país, elas vão custar, para você ter uma ideia, mais ou menos aí 3 Copas do Mundo. Ou seja, a gente estaria falando de algo em torno de 73,9 bilhões. 73,9 bilhões aproximadamente, quando que a Copa do Mundo, com financiamento público, gastou algo aí em torno de 25,8 bilhões, isso em termos de gastos federais, estaduais e municipais, não é? Então, aqui para você ainda em casa ter uma noção, né, a campanha dos candidatos que estão, mais ou menos, né, são números aproximados. A presidenta Dilma tentando a reeleição, algo aí entre 298 milhões, gastaria na sua campanha. Aécio Neves, 290 milhões. Marina agora, né, por causa da pós-Eduardo Campos, e aí a convenção, o caminho para a eleição, 150 milhões. Em se falando de outros candidatos que estão no pleito aí, não é? Um deputado estadual gastaria algo em torno, um limite médio, né? 2,4 milhões. Um federal, 3,6 milhões. Um deputado distrital, né? Distrito Federal, 5,4 milhões. Um governador, 14,6 milhões. Um senador, 5,6 milhões. E um presidente, em média, né, um limite médio, 83,4 milhões. E aí, claro, se pega tudo isso, nós passamos lá dos 73 bilhões. Então vem a pergunta, o que o senhor pensa, melhor dizendo, mais do que acha que é esse ou aquele, do que nós temos hoje, que sofre uma crítica muito grande por parte das doações feitas por empresas,
ou do que muitos também começam a defender, que é o financiamento público de campanhas. Qual é o melhor mecanismo para que a gente não tenha aí os desvios, as corrupções, essas coisas todas que depois vai pesar no bolso do consumidor, do contribuinte, do eleitor, finalmente, porque isso não vem de graça? Bom, tudo que você falou há pouco são indicadores da influência do poder econômico sobre o poder político, né? Questiona-se muito, né, a presença, a participação dessas empresas no financiamento de certas candidaturas. Alguns partidos menores se recusam a receber financiamento de empresa. Mas se a gente levar em consideração os 3 principais candidatos à presidência da República, Marina, Aécio e Dilma Rousseff, há algumas outras estimativas que, somados, esses candidatos atingem um gasto de R$1 bilhão. Né? Exatamente, porque quando somamos essa soma que estamos falando aqui de 73,9 bilhões, né, é soma total do que se gasta com as eleições. Pessoal, do número de candidatos, meu Deus do céu, nós temos aí, em todas as esferas, Fremoso, nesse pleito eleitoral, nós temos aí aproximadamente 25.381 candidatos, aproximadamente, segundo números do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, credenciados, estão ali cadastrados. 25 mil. Então, quase mais candidato do que gente. Meu Deus do céu. Então, candidatos aqui, deputado estadual, federal, sim, governador, senador, presidente. E aí, com todo mundo tendo um gasto médio desse percentual que falamos há pouco, aí chegando a quase 74 bilhões. É uma loucura. É um tema a ser discutido na reforma política. Nunca se falou tanto em reforma política como nos últimos 12 meses aqui no Brasil. Mas também não existe um consenso entre as lideranças lá no Congresso com relação a que tipo de reforma política será implementada. Será introduzida uma cláusula de barreira, ou então substituído o voto proporcional para o legislativo pelo voto distrital ou majoritário, enfim. E o financiamento de campanha também está nessa discussão. O Partido dos Trabalhadores defende o financiamento exclusivamente público de campanhas eleitorais, o PSDB defende a manutenção das regras tal como elas estão colocadas, né? A questão, né, é que, para não fazer muito juízo de valor, fazer uma análise objetiva mais factual, o fato é que muitas dessas empresas que financiam campanhas eleitorais têm contratos com o governo. Né? São empresas, são construtoras, por exemplo, que vencem licitações, que são responsáveis pela construção de obras de grande envergadura, são contratos bilionários que têm com as diversas instâncias, seja do governo municipal até o federal. Então, o que muitas pessoas dizem é até que ponto que vai esse interesse das empresas? Será que elas fazem caridade ou esperam receber alguma coisa em contrapartida? Então, isso, né, essa discussão está sendo votada, essa questão está sendo votada no Supremo Tribunal Federal. A maioria dos ministros do STF já decidiu pela proibição do financiamento dessas campanhas por empresas. Não foi terminada a votação porque o ministro Gilmar Mendes pediu vista dos autos desse processo, enfim, e provavelmente, com certeza, na verdade, essa regra não vale para essa eleição, mas para as próximas eleições, muito provavelmente, entrará em vigor, o que pode até contribuir para equilibrar um pouco mais o debate político. Né? Muitos sociólogos, cientistas políticos discutiram isso. Né? Tem um sociólogo e economista austríaco, Joseph Schumpeter, né? Que já em 1942 escreveu um livro chamado Capitalismo, Socialismo e Democracia, onde ele comparava um pouco esse modelo de disputa eleitoral com a concorrência que a gente encontra na esfera da economia. Né? Tal como, né, as empresas, por exemplo, lançam mão da publicidade comercial para provar aos consumidores que os seus produtos são os melhores, hoje a gente nota cada vez mais uma utilização dessas modernas técnicas publicitárias nas campanhas eleitorais. Então, os candidatos acabam se tornando também instrumentos desse marketing político, onde se valoriza muito mais a forma do que o conteúdo. E como o custo dessas candidaturas acaba justamente inviabilizando
aquelas pessoas que não fazem parte do Porque- assim chamado establishment. Sim, e vale lembrar aqui, por exemplo, que dizia o agora aposentado, né, presidente até então do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, onde ele dizia, Frei Antônio, mas como é que pode um candidato que vai me gastar aí algo de 3 a 4 milhões numa campanha e ele de salário não vai chegar a 1 milhão? O que acontece aí? Quer dizer, ou ele, desculpe, é um pouco ignorante, quer dizer, não está percebendo o mato que ele está lenhando, ou quer dizer, ele sabe perfeitamente bem onde ele quer chegar. Não é isso? Não há dúvida nenhuma. Não, nem precisa dar resposta, porque é por aí mesmo. Ou seja, é evidente que a política se tornou um caminho, não é, de enriquecimento. Eu não vou dizer que não tenha políticos que não queiram servir. Agora, muito interessante, certos países nórdicos, não é, simplesmente os vários cargos não são remunerados. Eles são simplesmente voluntários, não é? E, inclusive, morando pobremente, como qualquer mortal. Enquanto que aqui é uma carreira política, significa também uma carreira econômico-financeira. E eu diria, esses países nórdicos, se eu não me engano, Finlândia é um deles, não é? Onde realmente, não, é um serviço que você presta à nação. Não sei se um dia nós vamos chegar lá, mas, em todo caso, seria o ideal que você tenha. E lá nem se cobre os custos. É um serviço. Pois é, nós vamos para mais um intervalo, daqui a pouquinho tem muita coisa ainda para a gente conversar aqui, ainda vamos falar sobre religião dentro do contexto político, né? Às vezes a religião é entendida como ópio do povo e aí em pleno pleito eleitoral, às vezes se usa a religião, alguns temas religiosos para favorecer A ou B, ou até fazer um certo rechaço, a gente vai conversar sobre isso, também sobre a situação, não é aí o pós-Eduardo Campos e ainda a questão moral. Então, é um minutinho só, daqui a pouquinho nós estaremos de volta com o programa Em Pauta e não saia daí.